Bem-vindos a mais uma Hora Saudável. É com grande alegria, com muita gratidão no coração, que a gente está aqui mais uma vez para falar sobre estilo de vida saudável, boa alimentação, boa nutrição. E hoje a Hora Saudável é mais saudável do que sempre, porque o assunto é nutrição esportiva. Uau, será que nutrição esportiva é só para aquele atleta de ponta ou é para você também? Então, eu quero convidar você para, junto comigo, fazer uma jornada, um sobrevoo sobre esse mundo maravilhoso da nutrição esportiva, sempre começando com aquela palavrinha mágica que abre todas as portas. A palavra mágica é gratidão. Então, eu quero aproveitar para agradecer todo o apoio que eu recebo da corporação, da Herbalife Nutrition, de toda a liderança, todos os líderes da Herbalife do Brasil, e você, que é cliente, você que tem a sua família, que consome os produtos e, principalmente, adota a filosofia de nutrição da Herbalife, que promove a boa alimentação, a prática de exercício e o uso correto de todos esses produtos. Então, pessoal, nutrição esportiva, lápis e caneta na mão, prestem atenção. Gratidão por vocês fazerem dessa Hora Saudável um momento tão especial. A gente tem ouvido tantos bons comentários e essa eu prometo que vai entrar para a história. Então, vamos compartilhar a tela. É a hora que a gente cruza os dedos para tudo dar certo. E está aí, nutrição esportiva para todos, né? E a provocação que a gente colocou no título: você sabia que a nutrição esportiva pode ser a sua aliada nesse processo de controle de peso? Isso mesmo, muita gente acha que nutrição esportiva é só para ficar fortinho, para ganhar músculo, e eu vou provar com medicina baseada em ciência, que com a nutrição esportiva ela é para todos e ela é uma grande aliada nessa nossa jornada de ter uma composição corporal e um peso saudável. Eu sempre gosto de introduzir o tema da nutrição esportiva contando um pouquinho da história, né? Onde que começou a humanidade usar algumas fórmulas, alguns produtos para melhorar a sua performance. Vocês vão encontrar que lá na China antiga, 4.000 anos atrás, já tem relatos de generais que usavam ervas e outros ingredientes para aumentar a coragem, a força para os soldados, né? Então, mostrando que tomar algumas substâncias melhorava a performance. Existe um livro que sobreviveu da Grécia Antiga, ele está disponível até hoje, que é quase impossível falar o nome correto desse livro, mas ele conta a história de um lutador chamado Milton de Crotona. Esse lutador ele consumia 10 quilos de carne e tomava carne com pão, e ele bebia até 3 litros de vinho antes de uma luta. Olha só, carne, pão, vinho. Hoje a gente poderia falar que o Milon, né, de Crotona, ele comia proteína, carboidrato e se hidratava. Tem histórias de generais romanos, né, que usavam fórmulas para melhorar também, os gladiadores em Roma, mas assim, na época moderna, o que é emblemático, que todo mundo vai se lembrar da importância da nutrição esportiva, é essa corredora da Holanda, o nome dela é Gabrielle Anderson, e a Gabrielle, ela participou da maratona de 1984 na Olimpíada de Los Angeles. Foi a primeira vez que a maratona, essa modalidade mais nobre da Olimpíada, foi aberta para mulheres. Então, a Gabrielle queria entrar para a história, e no meio da Los Angeles, em julho, agosto, é muito quente, muito úmido, e no meio da prova, no final da prova, a Gabrielle quebrou, como a gente fala em nutrição esportiva. Ela teve falta de carboidrato, ela teve falta de eletrólitos, ela desidratou, teve câimbras, e todo mundo já viu essa cena dela entrando
estádio olímpico lá em Los Angeles. Ela cruzou a linha de chegada depois de horas e já foi direto para uma maca para o hospital. E depois desse evento da Gabriele Anderson, pessoal, que a indústria começou a desenvolver fórmulas isotônicas com eletrólitos, com carboidrato, com proteína, para ser usado antes, durante e depois do treino, para evitar que uma quase tragédia, como aconteceu com a Gabriele Anderson, volte a acontecer. Então, olha só, não se pode falar em longevidade, em estilo de vida, em qualidade de vida, em saúde, sem falar em atividade física. A gente sabe que a atividade física é bom para o corpo e é bom para a mente. A atividade física é um pilar central da filosofia de nutrição da Herbalife Nutrition. Então, a nutrição esportiva promove boa nutrição, boa hidratação, como um combustível para você fazer exercício, para você fazer atividade física de forma correta. E a atividade física, ela é bom para o corpo e ela é bom para a mente. E quando eu falo que ela é bom para o corpo, lembra que a atividade física é vital para o controle de peso. Então, a gente sabe que para eu reduzir gordura corporal, eu preciso fazer o que a gente chama de balanço energético negativo. Eu preciso gastar mais energia do que eu como. Se eu restringir muito a minha nutrição, a minha alimentação, o que vai acontecer? O meu organismo logo vai se defender baixando o metabolismo, e eu vou entrar naquele famoso efeito platô que a gente já conversou várias vezes aqui mesmo. O exercício protege contra isso, porque eu estou sempre desafiando o meu organismo a gastar mais energia, então isso promove melhora no meu peso, no meu perfil de gorduras, aumento de massa muscular, composição corporal, resistência física, controle da sarcopenia, que a gente já falou aqui. E exercício é bom para a mente também. A gente melhora a autoestima, a autoimagem, o humor, a memória, ajuda a melhorar o estresse. Então, pessoal, essa combinação nutrição com exercício, a soma sempre vai ser uma melhora na qualidade e na quantidade de vida. E esses avanços da nutrição esportiva estão proporcionando uma série de benefícios para quem pratica. E, de novo, para quem pratica como um atleta de ponta ou para quem pratica como nós, que fazemos exercício pelo bem-estar, para estar na melhor forma de bem com a vida. Então, a nutrição esportiva proporciona uma prevenção ou correção das deficiências nutricionais, um aumento no desempenho, né? A gente fica mais forte, mais veloz, com mais desempenho nas práticas. E a questão da praticidade. Quando eu comecei a estudar nutrição esportiva, no tempo que o Mar Morto nem estava doente, que a gente falava que depois de um treino a gente tinha que comer proteína com carboidrato, a recomendação típica era comer ovo com pão, por exemplo. Imagina você correr uma prova, uma maratona, 42 quilômetros e chegar na linha da chegada e ter um pão com ovo. Hoje, além de ter muito mais qualidade nutricional, as fórmulas de nutrição esportiva promovem praticidade. Tem coisas que a gente vai falar daqui a pouquinho, muito mais práticas. E o mundo do exercício físico gira em torno de milionésimos de segundo, né? Então, com a boa nutrição, com a boa hidratação, com essa praticidade, é possível estabelecer novos limites. E a gente vê a cada competição, a cada Olimpíada, a quebra de recordes. Então, para a gente falar um pouquinho de nutrição esportiva, eu gostaria de revisar com vocês, de uma forma bem didática, o papel de cada um dos macro e micronutrientes, né? Então, carboidrato, e a gente já tem que tirar esse paradigma que carboidrato não é favorável para o controle de peso. Pensa no carboidrato como a principal fonte de energia durante o exercício. Carboidrato é a gasolina que faz o músculo funcionar durante o exercício. A proteína é o tijolinho, é o construtor, é o que ajuda a construir, preparar, recuperar
o músculo. E a gordura, imagina ela como uma bateria, como uma pilha, como uma reserva de energia, né? Eu vou usar aquilo que eu comi antes do treino por determinados momentos da competição, ou do exercício, ou do treino, mas vai chegar um momento que eu vou ter que gastar a minha reserva de gordura. Então, gordura saudável é importantíssimo. As vitaminas e minerais, função antioxidante, função nas defesas do organismo, imunológicas, né? E os líquidos importantíssimos na hidratação, a gente já vai ver isso em mais detalhes. Então, a gente viu o papel de cada um desses nutrientes. E agora, assim, eu chego a ficar emocionado, porque essa é a tela mais importante da minha apresentação. A diferença do papel de cada um desses macronutrientes, proteína, carboidrato e gordura, para eu reduzir de peso e para eu fazer exercício. E muita gente confunde. Eu vivo hoje, na minha prática clínica, na minha experiência como médico nutrólogo, as pessoas têm medo de carboidrato. Eu chamo isso de carbofobia. Né? As pessoas acham que carboidrato... E olha só, se eu quero controlar o peso, se eu estou fazendo uma maratona, um desafio para reduzir peso, realmente o grande nutriente que me fornece saciedade é a proteína, depois a gordura, e o carboidrato ele deve ser assim evitado, carboidrato simples, farinha branca, açúcar branco, mas eu nunca devo deixar de comer o carboidrato complexo, aquele que tem fibra, principalmente das frutas e dos vegetais. Isso é quando eu quero perder peso. Agora, olha só, quando eu quero performance, quando eu quero praticar exercício, né, o carboidrato é o nutriente. Treinar sem ter uma boa reserva de carboidrato é que nem querer andar de avião, de automóvel sem gasolina. E é por isso que a gente recomenda, antes do treino, uma bebida que tenha carboidrato, que tenha eletrólise. Eu vou gastar aquilo durante o treino. Né? Proteína em segundo lugar, que é importante, e aqui na questão do exercício, a gordura fica em último lugar. E aqui nessa tela, eu quero dar um destaque especial para você que é cliente, para você que está participando das maratonas. Olha só, eu sempre gosto de dividir as metas de saúde, de controle de peso, em metas a curto, médio e longo prazo. Então, assim, pensa numa maratona, num desafio, como uma meta a curto prazo. É uma meta 10 dias, 20 dias, eu vou chegar no meu primeiro objetivo, vou ficar muito motivado. Mas, atenção, você não vai chegar no médio e no longo prazo se não incluir uma rotina de exercício. E quando eu falo exercício, eu não estou falando que você tem que ser um maratonista. Desde caminhada, desde pedalada, natação, academia, pilates, tênis, vôlei, seja o que você quiser praticar, yoga, dança, mas olha só, a linha de nutrição esportiva passa a ser um grande aliado para você manter essas metas a médio e a longo prazo. Então, pensa numa esteira de produção da sua saúde, da sua longevidade. Começa com uma maratona, atinge o resultado a curto prazo, mas já visualiza essa oportunidade com a nutrição esportiva para você sedimentar esse hábito saudável, a prática do exercício físico e o uso dos produtos de nutrição esportiva até os 120 anos, como eu e como meus amigos que fazem essa filosofia, a gente pretende adotar. Né? Então, olha só, falando em nutrição esportiva, a gente divide o treino, do ponto de vista nutricional, em 3 momentos. Antes do treino, durante o treino e depois do treino. Antes do treino, o nome do jogo, a palavra mais importante é hidratação e preparação do corpo. Colocar os ingredientes, os nutrientes, o combustível que eu vou usar durante o treino. Durante o treino, o nome do jogo, a palavra importante é prolongar, aumentar, intensificar a minha performance, a minha energia, a minha capacidade de fazer o exercício e reduzir o desgaste. E depois do treino,
A palavra-chave, o nome do jogo é recuperação, né? Eu tenho que reconstruir, eu tenho que refazer aqueles tecidos, as reservas de glicogênio no músculo, a fibra muscular, o meu sistema imunológico que eu acabei desgastando durante o treino. Então, quando a gente for falar agora, pensa nesses 3 momentos, né? Por isso que eu sou apaixonado pela filosofia de nutrição da Herbalife Nutrition, quando fala que uma pessoa que se exercita, um atleta, seja ele como nós, simples mortais, ou um atleta olímpico, ele tem que estar bem nutrido às 24 horas. Por isso que o nome da linha de nutrição esportiva é Herbalife 24 horas, porque a pessoa precisa ter uma boa nutrição antes, durante e depois do treino, né? Então, vamos falar um pouquinho pré-treino, antes do treino. Eu tenho os objetivos nutrológicos bem estabelecidos. Primeiro, evitar que a pessoa que faz exercício sinta fome, sinta desgaste, sinta exaustão durante o exercício, como aconteceu lá com a Gabriele Anderson, que eu mostrei naquela tela. Segundo, apoiar a manutenção da glicemia durante o treino. Nós já vimos, eu estou reforçando isso, que a glicose, que o carboidrato é o combustível. Se faltar combustível, se faltar glicose, para o motor, para o exercício, para o atleta, paramos nós. E manter os níveis de energia otimizados para o rendimento muscular, né? Não adianta fazer como eu chamo o voo da galinha. Você já ouviu como é que a galinha voa? Ela vem correndo, dá um pulo, você acha que ela vai voar que nem uma águia e ela cai ali adiante. É bem assim que uma pessoa que não está corretamente nutrida antes do treino se comporta. A pessoa tem uma arrancada inicial muito boa, mas no meio do treino começa a diminuir o rendimento e cai esse nível de energia. Então, o que comer antes do treino? Essa é uma pergunta, sempre que eu vou falar em nutrição esportiva, seja em congresso, seja nas redes sociais, as pessoas me perguntam, né? Então, é importante carboidrato, é importante hidratação. Eu coloquei aqui alguns exemplos: pão de forma integral com pasta de amendoim, banana amassada com pasta de amendoim, uma barra de proteína da Herbalife Nutrition. Eu, particularmente, adoro um treino mais leve de manhã, assim que eu vou dar uma corridinha, eu vou para o ginásio, CR7, né? CR7 tem exatamente aquilo que eu preciso antes do treino. Se eu vou fazer um treino mais longo, ou agora, como está mais frio aqui no Rio Grande do Sul, e eu gosto muito da cafeína para dar aquela energia assim, no fim da tarde, uma outra opção muito interessante, o Protein Coffee da Herbalife Nutrition. Então, essas são algumas opções e eu quero que você guarde isso antes do treino. Depois a gente vai falar um pouquinho mais desses produtos, né? Durante o treino, quais são os objetivos? Lembra, durante o treino, prolongar, intensificar, manter os níveis de energia. Então, manter a hidratação, eu vou suar, vai estar calor, eu vou produzir calor, eu tenho que manter a boa hidratação, eu tenho que manter a glicose durante todo o treinamento e manter a performance. Lembra, de novo, a questão do voo da galinha, né? Não adianta você começar uma partida de futebol, os primeiros 10 minutos, tá que nem o Cristiano Ronaldo, e nos próximos minutos não conseguir manter o alto rendimento. Então, durante o treino, esses são os objetivos. E, olha só, suor excessivo, né? A gente adora ficar com aquela sensação da camiseta molhada, mas assim, quando eu perco líquido e eletrólitos, eu vou explicar daqui a pouquinho o que é eletrólitos, diminui. Se eu suar meio litro, é meio litro de volume circulatório ali do meu sangue que desaparece da minha circulação. Então, o sangue fica mais espesso, fica menos fluido, dificulta o trabalho cardíaco, demora mais para o oxigênio e para os nutrientes chegarem até os tecidos, né? E isso vai gerar fadiga, vai colocar, inclusive, em risco a minha saúde. Então, a hidratação durante o exercício é muito importante, né? Então, o que tomar durante o treino? Água,
né? Um treino leve, com menos de 30 minutos, água está muito bem. Como eu falei para vocês, eu particularmente me sinto muito bem treinando com cafeína, né? Então eu adoro preparar. Muitas vezes eu faço, contando assim a minha experiência, eu preparo uma garrafinha água, CR7 e o Herbal Concentrate, por exemplo, eu vou tomando durante o treino, né? Se é um treino, por exemplo, você vai pedalar 50 quilômetros, vai fazer uma coisa assim que seja mais do que 1 hora de duração, você pode tomar um shake proteico, por exemplo, são algumas ideias, né? E depois do treino, os objetivos, lembra que é recuperação, reconstrução. Então, eu tenho que repor os líquidos, eu tenho que repor energia, eu tenho que repor a proteína para refazer a fibra. E aqui vem uma coisa que nunca foi tão importante falar, a questão da imunidade, das defesas, né? Então, o nosso corpo fica fatigado. A gente fala assim, né, que um treino bom é aquele treino que a gente está, no outro dia a gente lembra que treinou, e isso tem um preço para o organismo, né? Tanto com desgaste, com a produção de radicais livres. Então, junto com o líquido, junto com o carboidrato, junto com a proteína, as vitaminas, os minerais, os fitonutrientes são importantíssimos para recuperar o organismo, né? E eu sempre falo assim, ó, que se a gente pudesse enxergar o nosso músculo depois de um exercício, é um cenário de guerra. A gente pudesse olhar com um aparelhinho, a gente ia ver fibras destruídas, ácido lático derramado. Então, uma das principais funções da nutrição, da alimentação pós-treino, é sinalizar para o organismo que o exercício terminou. Então, assim, acabou a guerra, acabou a batalha, agora eu vou repor as minhas reservas, agora eu vou repor, eu vou recuperar, vou reconstruir minhas fibras musculares, vou retirar esse ácido da circulação. Então, há uma parada, né? A gente fala destruição das fibras musculares, a gente chama catabolismo, né? Distribuir é catabolismo, construir é anabolismo. Então, a refeição pós-treino, ela sinaliza para o tecido parar com o catabolismo, né? Então, algumas ideias: mamão com granola sem açúcar, iogurte proteico, pão sírio com atum e salada. Eu sou apaixonado por Sua Excelência, o shake, né, batido com uma fruta. E, pessoal, não tem para ninguém. O melhor pós-treino, principalmente se você faz um treino assim do dia a dia, mais leve, o Whey 3W. Ele é perfeito e eu já vou explicar para vocês por que meu olho brilha quando eu falo desse suplemento. Só um conceito antes da gente entrar nos produtos. Muito tempo se falou da janela metabólica, aqueles 30, 45 minutos depois do treino, que o coração está batendo rápido, que a gente está suando, que a gente está ainda ofegante. A gente sabe que esse é o momento ideal de fazer essa refeição pós-treino. Mas conhecendo a fisiologia, conhecendo a nutrição esportiva, hoje a gente não fala mais em janela metabólica, hoje a gente já fala em porteira metabólica. Por quê? Porque estudos mostram que mais importante do que comer proteína, carboidrato nesses 20, 30, 40 minutos depois do treino é a quantidade de proteína, carboidrato e de alimentos que eu faço nas 24 horas. Então, isso apoia a filosofia de nutrição da Herbalife Nutrition, que fala que o atleta, que a pessoa que faz exercício físico, tem que estar bem nutrido nas 24 horas. Então, em outras palavras, não adianta você tomar um pós-treino depois do exercício e ter uma desnutrição, uma nutrição desequilibrada ao longo das 24 horas. É importante usar o pós-treino, sim, mas nas 24 horas, né? Lembra que o músculo ele tem esse ciclo que está aqui na tela. Quando eu estou em jejum, o organismo começa a fazer o catabolismo, usar os aminoácidos que estão na massa muscular para as funções orgânicas. Eu faço uma refeição, vou lá e tomo um shake, por exemplo. Esses aminoácidos entram na circulação, começam a construir um músculo, e esse
processo vai se dando ao longo das 24 horas. Tem muita gente que dá um passo para frente, treina, toma o Whey 3W ou o shake, e depois dá 2, 3 passos para trás, passa várias horas sem comer proteína e não ganha massa muscular, e acaba acumulando gordura. Então, além da nutrição pós-treino, aquilo que a gente sempre fala, né, aqui na Hora Saudável, em todos os materiais, importância de proteína saudável em todas as suas refeições, né? No café da manhã, no almoço, no jantar, nos lanches saudáveis, antes de dormir, sempre uma fonte de proteína para você ganhar massa muscular, que a gente chama o anabolismo, né? Então, feita essa introdução, já entrando para a conclusão da nossa Hora Saudável, vamos falar um pouquinho dessa linha de produtos, né? Dessa linha que tem essa filosofia que apoia o exercício, que apoia a boa alimentação, que apoia o estilo de vida ativo, combate o sedentarismo, né? E deixar bem claro que a nutrição esportiva e a linha Herbalife 24 é uma linha feita para todos, desde aquele atleta de alto desempenho, desde aquelas pessoas que querem ganhar massa muscular, ficar definido, mas para qualquer pessoa que quer ter o seu bem-estar. De novo, você que está agora numa maratona, pensa nessas metas curto, médio e longo prazo. Na curto prazo, você vai chegar lá onde você quer, mas e qual é o próximo passo, né? Se você não der o próximo passo, pode ter certeza que você vai voltar para trás. E o próximo passo é o bem-estar. Então, adotar isso que você aprendeu com o seu coach da Herbalife Nutrition, a pessoa que convidou você para assistir esse treinamento, aprender com ele a importância de se exercitar e o que comer, o que tomar, o que usar antes, durante e depois do treino. De novo, a linha Herbalife 24 horas, ela é feita para mim, ela é feita para o Cristiano Ronaldo, ela é feita para quem quer estar de bem com a vida e na sua melhor forma. E, sem mais delongas, eu quero começar pelo começo, né? Importantíssimo falar do Whey 3W. Por que consumir Whey, né? Então, naquela introdução ali, você já viu que o Whey ajuda na formação da massa muscular, ele auxilia na recuperação, ele ajuda a controlar o apetite, eu não sentir fome durante o treino e também depois do pós-treino. Por exemplo, eu tenho um paciente aqui de consultório que ele nada, né? Ele nada, ele fica 2 horas na piscina treinando, mas depois ele fala assim, doutor, eu tenho uma fome que eu poderia comer a geladeira inteira. Depois que ele começou a consumir whey, ele passou a controlar essa fome. Por quê? Porque a proteína, como a gente já viu várias vezes, fornece saciedade e o whey também, estudos mostram que participa do equilíbrio da microbiota intestinal, melhorando as funções de imunidade, tudo que é anticorpo, imunoglobulina, é proteína. Então, o whey tem uma participação bem documentada, bem robusta nessa parte também. 3 tipos de whey, né? Você conhece esses 3 tipos de whey? A gente tem o whey concentrado, o whey isolado, o whey hidrolisado. Qual é a diferença? O whey concentrado, ele assim, se vocês olharem ali na tela, tem o P de proteína, ele tem o L de lactose e tem o G de gordura. O whey concentrado, ele é 80% proteína, mas ele ainda tem 20% de lactose, que é um carboidrato, de gordura, né? E ele tem um tempo médio de absorção de mais ou menos 30 minutos, meia hora. O whey isolado, ele já é bem mais puro, a gente pode falar que ele é mais de 95% de proteína. Se vocês olharem ali na imagem, basicamente só tem P, tem que procurar muito para achar um G, praticamente não tem lactose, e o tempo de absorção dele, ele é mais rápido, 15 minutos. E o whey hidrolisado,
quem assistiu a Hora Saudável do Colágeno lembra que a hidrólise é um processo que quebra a proteína com a água. Então, esse whey ele é quebrado até aminoácidos. Então, assim, ó, ele é retirado a gordura, a lactose, ele é praticamente só aminoácido e tem uma absorção muito mais rápida. E isso é importante, pessoal, quero frisar muito isso, porque nem todos os wheys são iguais. Né? Muitas vezes eu prescrevo, eu indico um whey e a pessoa vem aqui e fala, doutor, eu achei um muito mais barato. Então, olha só, por que o whey 3W ele é um estado da arte de whey? Então, assim, primeira coisa, ele tem a mistura, ele tem um blend dos 3 tipos, isolado, concentrado e hidrolisado. A gente já sabe que o isolado é o que tem mais no Whey 3W da Herbalife Nutrition, e a gente já falou do papel dessas proteínas, como ele tem esse perfil dos 3 Whey, concentrado 30 minutos, isolado 15 minutos, hidrolisado 10 minutos, ele tem uma absorção gradual. Olha só, o hidrolisado entra logo no meu músculo, o isolado me mantém saciado por 15 minutos e depois eu tenho mais meia hora ainda do whey concentrado. 25 gramas de proteína por porção, 128 calorias e só 3,3 gramas de carboidrato. E aqui outro ponto importante, né? Então, relação a preço. Sim, tem wheys muito mais baratos, mas se você olhar a fórmula, tem wheys baratos que chega a ter o carboidrato como o primeiro ingrediente antes da proteína. Você está querendo tomar proteína depois do treino. E outra coisa importante, pessoal, algumas pessoas falam do sabor, né? Eu vi um whey assim, eu tomei um outro que era mais gostoso. Não precisa ser um experto em nutrição para saber que quanto mais carboidrato vai ser mais docinho. Então, eu falo para os meus pacientes, vou falar para você também, se você quer comer um whey docinho, então não come whey, toma aquele achocolatado lá que vende no supermercado, que eu não lembro o nome, é muito docinho, mas não vai ajudar o seu músculo. Né? O charme, a vantagem, o diferencial do Whey 3W da Herbalife Nutrition é exatamente essa. Ele tem os 3 tipos, tem só 3 gramas de carboidrato, ele tem essa embalagem super prática, ele tem 25 gramas de proteína por porção, essa disponibilidade gradual, e uma coisa que eu acho bem interessante, bem sustentável, bem saudável, é que o adoçante, o edulcorante usado no Whey 3W é o Stevia, que é um edulcorante natural. Então, você está cuidando da saúde, está fazendo exercício, está tomando o melhor whey e adoçado com esse adoçante que ele não tem, não é artificial. É um grande diferencial. Bom, e BCAA, pessoal? Qual é a importância e o que é o BCAA? Então, o BCAA ajuda na construção dos músculos, né? Ele ajuda na manutenção da proteína corporal. E quando eu falo manutenção da proteína corporal, eu estou lembrando da sarcopenia. À medida que a nossa certidão de nascimento vai amarelando, a gente tem a tendência de reduzir proteína no corpo. E o BCAA, são esses aminoácidos que ajudam a manter essa proteína. Né? Ele ajuda na recuperação muscular e o BCAA da Herbalife Nutrition também ajuda no metabolismo energético. Como assim, doutor? O que aminoácido tem que ver com o metabolismo energético? Eu já vou contar o segredo do BCAA nessa parte da energia na próxima tela. Então, só para entender o que é BCAA, no planeta Terra, a gente tem 20 aminoácidos. Eu não sei em outros planetas, mas aqui no planeta Terra a gente tem 20 aminoácidos. Desses 20 aminoácidos, 11 são não essenciais, o meu corpo produz. E 9 são essenciais, o corpo não produz. Eu preciso me alimentar deles, senão o organismo não produz. E em situações especiais, daqueles 11 não essenciais, 5
podem ser o que a gente chama de condicionalmente essenciais. Por exemplo, depois de um treino exaustivo, o organismo não consegue produzir glutamina. Então, a glutamina pode ser eventualmente ou condicionalmente essencial. Então, aminoácido essencial, o corpo não produz, aminoácido essencial, o corpo produz. Dos aminoácidos essenciais que eu preciso comer, 3 são BCAA, Branched Chain Aminoácido, aminoácidos de cadeia ramificada. É isso que quer dizer BCAA, aminoácido de cadeia ramificada. São 3, a leucina, a isoleucina e a valina, né? Então, esses são os BCAAs. E olha só, principalmente a leucina, desculpa, ela é vital para o ganho de massa muscular, ela é condicionante. Por mais que eu treine, por mais que eu coma proteína, se não tiver leucina, o músculo não cresce. Então, olha só, esse também é um grande diferencial do BCAA da Herbalife Nutrition. Ele tem o que a gente chama de proporção 5:1:1, quer dizer, 5 partes de leucina para uma parte de isoleucina para uma parte de valina. A maioria dos que a gente encontra no mercado é 2:1 ou 4:1:1. Eu, particularmente, o único que eu conheço, que eu posso recomendar, que é 5:1:1, 5 partes de leucina, uma de isoleucina e uma de valina, é o BCAA da Herbalife Nutrition. Outro grande diferencial é que o BCAA da Herbalife Nutrition vem em tablete. Não sei se alguém, antes de ter esse produto no portfólio da Herbalife, já tinha tomado BCAA em pó. Gente, é intragável, tem um gosto, um cheiro muito ruim, né? Então, ele é bem interessante. Ele tem 4,3 gramas de leucina, essa é a proporção 5:1:1 que está ali na tela. E lembra que eu falei da energia? Por que ele tem energia? Porque ele contém vitamina B6, que auxilia no metabolismo energético. Então, esse é um grande diferencial. Vocês não imaginam como eu escuto queixa assim, doutor, eu treino de manhã, eu faço minha nutrição, fico muito bem, chega no meio da tarde, eu me sinto fatigado, cai meu nível de energia. Quem é que já ouviu essa história? Verifica como é que está o seu consumo de vitamina B6. A vitamina B6, ela é uma coenzima, se você lembrar lá do ciclo de Krebs, quem estudou isso sabe que ela mantém os níveis de energia ao longo do dia. Então, assim, usar o BCAA, que tem a vitamina B6 depois do treino, é um grande diferencial. 6 gramas de BCAA, então, assim, a porção é 4 tabletes, mas faz a diferença. Olha só, se você que está saindo de uma maratona e quer manter a massa muscular, pense em usar esse produto como eu, como meus amigos, a gente vai usar até os 120 anos, porque realmente faz toda a diferença. Então, como eu falei, fornece 6 gramas de BCAA por porção, vitamina B6, que auxilia no metabolismo energético, né? Ele é indicado para todo tipo de treino, desde da pessoa iniciante até a de alta performance, para todas as idades. Esse formato em tablete realmente é muito prático e eu não conheço no mercado outro que tenha, pode até existir, eu estou sendo muito honesto dizendo que eu não conheço, 5:1:1, 5 de leucina, 1 de isoleucina e 1 de valina, né? Não tem lactose. Então, esse é um produto que realmente, independente, né, da sua jornada de atividade física, controle de peso, é um produto que você deve usar todos os dias, depois do treino, com toda a segurança, né? E a glutamina, eu já comentei com vocês que a glutamina pode ser essencial, né? Por quê? Porque, eventualmente, o organismo não consegue produzir a glutamina, né? Então, a glutamina, ela auxilia nas funções intestinais, no bom funcionamento do intestino, e ela participa dos processos imunológicos, ela protege as defesas do seu organismo, que é muito importante, né? A gente quer praticar exercício exatamente para viver mais e melhor, e tem que proteger
as defesas do nosso organismo. Então, vamos entender um pouquinho mais o que é a glutamina. Ela é um aminoácido, ela é recomendada para regular o sistema imunológico de pessoas que fazem atividade física, e ele é classificado, como eu expliquei antes, como condicionalmente essencial, quer dizer, na maioria das situações o corpo produz a glutamina, mas assim, pessoas que estão doentes, que não é o nosso caso, ou pessoas que fazem exercício muito prolongado, precisam da glutamina. E lembra que eu falei da glutamina como um fator importantíssimo da saúde intestinal. E anota aí, mais de 70% da nossa imunidade começa pelo intestino. Mais de 70% das células imunes do nosso organismo estão no intestino. Se eu tenho um intestino saudável, a minha imunidade é saudável. Se meu intestino não está equilibrado, a minha imunidade corre alguns riscos. Então agora não tem a ver com nutrição esportiva, mas só dar o meu depoimento, assim, todos os dias eu medito, eu leio, eu rezo, mas a primeira coisa que eu faço, que eu coloco na boca, eu gosto de fazer um copo de água, espremo um limão, glutamina, e eu coloco um pouquinho de Herbal Concentrate, um pouquinho de NRG. Agora, em função da imunidade, coloco umas gotinhas de própolis também, e essa é a primeira coisa que eu faço no meu dia. Glutamina em jejum, ela é super, tem vários estudos que apoiam que ela melhora a saúde da mucosa intestinal. Então, o que é a glutamina da linha Herbalife 24? Ela é exclusivamente composta pelo aminoácido L-glutamina e ele é isolado e é fornecido pela Ajinomoto. Gente, vocês não imaginam como na área de nutrologia, de nutrição, isso é importante. Tem algumas marcas que são, se você pensa num carro de luxo, você pensa naquela marca. Se você pensa num tênis de corrida, você pensa naquela marca. Se você pensa num shake proteico maravilhoso, você pensa Sua Excelência o shake. Se você pensa em glutamina, é a Ajinomoto. No mundo da nutrição, quando tem esse selo que a glutamina é da Ajinomoto, ele é o fornecedor desse ingrediente da mais alta qualidade. Ele é internacionalmente reconhecido pelo padrão de qualidade. Quando você fala que no seu produto tem glutamina Ajinomoto, quer dizer que o seu produto, como todos os produtos da Herbalife Nutrition, lembro da hora saudável do colágeno, quando a gente fala que tem o colágeno Verisol no Beauty Booster da Herbalife Nutrition, é com o mesmo orgulho que a gente fala que a glutamina da Herbalife Nutrition tem o fornecedor, a L-glutamina da Ajinomoto. Então, só tem glutamina, não tem carboidrato, não tem outra proteína, é a glutamina Ajinomoto, ela tem esse potencial competitivo da qualidade, quer dizer, bota outra glutamina, se você fala que a sua é da Ajinomoto, você já está na frente. Sabor neutro, não modifica o sabor, E no meio esportivo, indicado depois de um treino, principalmente um treino mais pesado em função da imunidade. Eu tomo todo dia em jejum e quando eu faço um longão, quando eu faço um treino mais intenso, junto com o whey, junto com o BCAA, eu tomo a glutamina de novo. É a maneira como eu uso o produto. E, finalmente, mas não menos importante, na nossa hora saudável de nutrição esportiva, não podia faltar, não podíamos deixar de falar do CR7 Drive, um produto que foi desenvolvido pela equipe de cientistas da Herbalife Nutrition, participação do Dr. John Hayes, junto com o Cristiano Ronaldo. Então, ele é um suplemento que tem hidratação, faz o equilíbrio hidroeletrolítico, eu já vou explicar o que é isso, ele hidrata e repõe os eletrólitos e fornece energia. Então, o que é eletrólito? Sódio, potássio, magnésio, cloro, são esses minerais que têm uma ação elétrica na membrana celular. Por que ele é importante? Bem simples, olha, para você explicar na sua casa, para você entender.
Quem já passou assim um dia quente, você está com sede, chega em casa, toma um copo d'água e parece que aquela água não matou a sede. Quem já sentiu isso? Por quê? Porque num dia de calor, quando a gente sua muito, a gente tem redução de água e tem perda de eletrólitos. Então, durante uma atividade física, é importante antes, durante e depois repor tanto a água como o eletrólito. E em relação à energia, né, lembra que agora a gente já perdeu o medo do carboidrato, a gente sabe que o carboidrato é a gasolina do exercício, e o CR7 tem 4 fontes de carboidratos diferentes. Tem a destrose, a sacarose, a maltodestrina e a isomaltulose. Pensa assim, ó, quem é que já foi num hotel e o hotel tem 2 portas, né? Tem aquela porta giratória que a gente entra e sai e tem uma portinha do lado para entrar com a bagagem. A nossa célula também é assim. Eu tenho aquela porta giratória para o carboidrato entrar, que ele precisa da insulina, e tem uma portinha do lado, por exemplo, a maltodestrina, a isomaltulose não precisam da insulina. Então, eu tenho, independente do momento do treino que eu estou sempre mantendo o meu nível de energia. E, além disso, o CR7 tem as vitaminas, os minerais, o complexo B para energia, o magnésio e o potássio, que são importantíssimos na contração muscular, né? Protege, por exemplo, quem joga bola, quem faz muito exercício, sabe que se sua muito pode ter cãibra. Então, a composição, a fórmula do CR7 protege contra tudo isso, né? Você pode usar antes para se preparar para a atividade física, durante para manter o corpo bem hidratado e depois para recuperar e para repor. E para quem tem medo de carboidrato, né, eu recomendo, eu tomo CR7 antes de correr, por exemplo. Ah, não, mas vai atrapalhar a minha maratona, eu quero chegar. Gente, olha esse meu amigo que está tomando CR7, o Cristiano Ronaldo, e veja se por tomar... Não preciso dizer que ele toma mais que eu, né? E veja que ele não está nem um pouquinho acima do peso, muito pelo contrário. Então, se você usar o produto conforme recomendado no rótulo, antes, durante ou depois do exercício, você vai ter esse benefício de combustível, de energia, e isso não vai ser armazenado sob forma de gordura. É claro que o CR7 Drive não é uma bebida para você tomar sentado no sofá da sala assistindo televisão, não. É para usar antes, durante e depois do treino. Para que tipo de treino? Para qualquer tipo de treino. Natação, corrida, pedalada, importante para todos os tipos de treino. Então, eu falei sobre esses 4 produtos, mas a linha Herbalife 24 horas, ela é composta por outros produtos também, o Tricor, o Carbo Protein Blend, né? E se você olha essa imagem, você pode pensar assim, será que a família de produtos da Herbalife 24 horas está completa? Sim ou sim? Não, gente, vocês não imaginam, vem muita coisa boa e muita coisa nova por aí. Uma palavra assim de segurança, né? Questão de saúde, de legislação esportiva, problemas de doping, né? Eu vou usar uma linha de produtos. Será que não tem alguma coisa proibida ali que possa prejudicar a minha performance? Na Olimpíada de 2011, o Comitê Olímpico Internacional analisou 634 amostras de 215 suplementos, quer dizer, mais ou menos 3 amostras de cada um desses 215 suplementos, e eles encontraram 94, quase 15% dessas amostras contaminadas, mostraram positiva para nandrolona, testosterona e outras borocotomas que as pessoas colocam escondidas no produto, né? A linha H24 da Herbalife Nutrition, ela tem 3 Cs. Quais são os 3 Cs? Completo, quer dizer que é uma linha de produtos para antes, durante e depois do treino, tudo que eu preciso. Credibilidade, toda a vírgula, tudo que tem ali é baseado em evidência científica. E confiança, pessoal.
não é só porque o Cristiano Ronaldo toma, não é só porque o Dr. Nathaniel toma, não é só porque os presidentes e as presidentes da Herbalife tomam, é porque ele é testado contra substâncias proibidas por laboratórios independentes e também pelo padrão que a gente chama da semente ou alimento, controle interno da produção de produtos da Herbalife. Então, esse comprometimento, que é o 4C, né? Completo, credibilidade, confiança e comprometimento, que é esse controle da qualidade, que eu falo que o produto é tão bom, mas tão bom, que até eu mesmo tomo. E tudo isso que eu expliquei, é impossível parar de falar que a base é o estilo de vida. Quer dizer, não adianta você tomar os produtos e ficar sentado assistindo a televisão. Por outro lado, praticar exercício e não tomar o melhor da nutrição esportiva é não usar o que a ciência oferece. Eu coloco aqui toda a ênfase, né? Eu quero até aumentar a tela para falar isso olhando no olho de vocês. Estilo de vida, boa alimentação, exercício, controle do estresse, o uso correto dos produtos, todos os produtos, a linha de nutrição externa para a pele, a linha de nutrição interna para o controle de peso, para o bem-estar, e a linha de nutrição esportiva. Potencializa e participa. Eu não preciso parar de tomar para começar a tomar o outro. Então, era essa a mensagem que eu queria compartilhar com vocês. Desejo do meu coração que vocês tenham gostado tanto como eu gostei de falar. E antes de se conectar, vem aí mais um minutinho de informação. Eu ouvi falar também que tem uma super promoção agora ligado à nutrição esportiva. Então, depois que eu deixar o meu beijo todo carinhoso para vocês, para a família de vocês, assistam um minutinho o vídeo que vem aí e nos vemos na próxima Hora Saudável, porque o melhor ainda está por vir. Gratidão, saúde, sucesso e até a próxima, pessoal. Beijão e assistam o vídeo. Que ótimo treinamento! É sempre muito bom aprender e conhecer um pouco mais sobre os nossos produtos. Gostaria de compartilhar com vocês mais alguns benefícios que só a Herbalife Nutrition pode proporcionar. Os produtos são de alta qualidade, produzidos com base em muita pesquisa e ciência. E além de consumir o produto de acordo com as recomendações, você pode fazer substituições saudáveis e diversificar com receitas incríveis. Temos um site completo com receitas para você fazer em casa. Acesse receitasherbalife.com.br e descubra muitas possibilidades para deixar o consumo dos seus produtos ainda mais divertido e saboroso. Você pode ser um Herbachef. Vocês viram que, além de produtos de alta qualidade, a Herbalife Nutrition ainda te apoia com ferramentas para transformar sua vida mais saudável. E não para por aí! Para apoiar sua rotina de exercícios, temos um canal no YouTube com muitas aulas. Venha se exercitar com a gente! Acesse Herbalife Brasil Exercícios. Converse com o consultor independente Herbalife Nutrition, que te convidou para esse evento, e saiba como se tornar um cliente premium. Kit de início a partir de R$20. Exclusivo coach do bem-estar, que vai te ajudar com o seu objetivo. Ao se tornar um cliente premium, você terá vantagens como parcelamento de pedidos, entrega direta da Herbalife Nutrition, linha direta com nutricionistas e descontos nos produtos que podem passar de 32%. E como não poderia deixar de ser, a Herbalife Nutrition mantém seu compromisso social. Por meio de programas Casa Herbalife, a Herbalife Nutrition Foundation HNF apoia organizações sem fins lucrativos com projetos de nutrição e segurança alimentar para mais de 4.000 crianças em situação de risco no país. Contamos com seu apoio nessa missão. Escaneie o QR Code na tela ou acesse hrbl.me/Casa Friends Brasil e faça sua contribuição. Espero que tenham gostado desse evento incrível, repleto de muito conhecimento e novidades. Fiquem agora com as promoções do mês. Te esperamos na próxima edição de mais uma Hora Saudável.